Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucileila Queiroz, agente gestora e conselheira do Savim. Este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. Se você está chegando agora, seja bem-vindo e fique à vontade no nosso espaço aqui na internet. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar a parte 2 do minicurso sobre o novo sonômetro, apresentado lá no 10º Erefal Nordeste, no 10º Encontro Regional de Fiscais e Auditores Fiscais, que aconteceu na região Nordeste, na cidade de Natal, nos dias 31 de agosto, 1, 2 e 3 de setembro. Esse minicurso foi apresentado pelo professor Marco Aurélio Rodrigues de Paula. Ele é professor do curso de pós-graduação da PUC Minas. Além disso, ele é sócio fundador da GRM Acústica, Consultoria e Projeto em Engenharia Acústica, Controle de Ruídos e Controle de Vibrações. Semana passada, nós apresentamos a primeira parte, porque o mini curso ele teve por volta de 4 horas de duração. Então, para o vídeo não ficar muito longo, nós apresentamos a primeira parte. Hoje, nós vamos apresentar a parte 2 e finalizar o curso sobre o novo sonômetro. Antes de começar o mini curso, já peço para você, deixe o seu like aqui no nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva. Compartilhe este vídeo para nos ajudar na divulgação dos assuntos relacionados à fiscalização de atividades urbanas. Então, sem mais enrolação, bora terminar o curso. Então, a gente está falando agora do sonômetro. Medidor integrador do nível sonoro. Marco, que nome esquisito isso aí, sonômetro. Não era decibelímetro? Na verdade, decibelímetro e sonômetro, nós estamos falando da mesma coisa. Mesma coisa. É a mesma coisa de eu falar chinelo, chinela, tá tudo igual. É tudo aquela coisinha de borracha que a gente põe no pé na praia. Sonômetro, decibelímetro é alguma coisa que mede o som. Por que a gente chamava de decibelímetro? A nossa cultura de colocar apelido em instrumento de medição conforme o que ele mede. Quer ver uma? Amperímetro, mede o que? Os amperes. Voltímetro, mede o que? Os volts. Ohmímetro, mede os ohms. O que é isso? É resistência elétrica lá, enfim. Decibelímetro, mede o que? Os decibéis. Marco, é decibéis ou é decibéis? Isso aí é uma briga também. É igual aquela história de biscoito ou bolacha. Mas a turma da redação lá fala que é decibéis. Já me falaram que tem, por causa do nome do tal do decibel, enfim. Mas falaram que é decibéis, eu aceitei que é decibéis e hoje eu uso decibéis. Mas vira e mexe eu solto um decibéis. Vira e mexe. Eu não entro nesses méritos de caprichar. Quer falar decibelímetro? Eu acho até o nome legal de falar. Mas tem engenheiro que se ofende. Você falar que é decibelímetro. Não é decibelímetro. Eu, tá bom. Deixa a turma falar do jeito que quiser. É aquele aparelhinho que mede o som e está certificado. Mas o que tem? Do inglês a gente tem o Sound Level Meter, que é o medidor de nível sonoro. E do francês eu nem me atrevo a falar. E aí ficou mais bonitinho e a gente assumiu o sonômetro. É sonometré, enfim, não faço ideia como é que fala. Então vem do francês. Capricho. Por quê? Porque decibel não é uma unidade, decibel é uma escala. E eu consigo medir qualquer grandeza em decibel. Por exemplo, eu posso medir uma distância em decibel. Não é usual, ninguém nunca mediu até onde eu saiba, mas se algum doido quiser medir, pode. Mas eu meço, por exemplo, questões de áudio e questões de elétrica em decibel. Por exemplo, vou aumentar o ganho do meu amplificador em 3 decibéis. Não tem nada a ver com o som. Em tese tem, porque o que sai lá é som. Mas eu estou falando de aumentar a energia elétrica dentro do meu amplificador. E eu vou medir essa energia elétrica em dB. Eu meço vibração em decibel. Ah, Marco, não é usual, mas tem alguns casos que se mede. Então, se a gente falar de decibelímetro, em tese, a gente estaria falando para qualquer grandeza avaliada em decibel. E a gente está medindo som, a gente está medindo nível de pressão sonora. Na verdade, a gente mede Pascal. Não entrando no mérito, mas aí a gente transforma Pascal em decibel. Por isso que chama sonômetro. Ah, Marco, aqueles antigos, então, são os decibelímetros. Não, são sonômetro também. Mas sonômetro
de baixo padrão construtivo, sonômetros mais simples, sonômetros de inspeção, sonômetros de hobby. Eu ia trazer o meu sonômetro, eu confesso que eu fiquei com medo, porque eu comprei aquela passagem que não dá direito a levar bagagem lá embaixo. Aí eu trouxe toda a bagagem dentro do avião. E aí o meu sonômetro, eu carrego ele na mão, claro, mas eu carregaria ele e mais a outra bagagem que normalmente eu despachava. Então, para ter menos bagagem, eu acabei não trazendo ele. Mas ele deve ser o suficientemente rigoroso para que eu consiga fazer uma medição justa. Marco, o que é uma medição justa? É uma medição que não vai nem para o A e nem para o B. É aquilo que está fazendo. Se eu pego, por exemplo, um sonômetro simples, eu falo que eu não trouxe porque eu traria esse simples também, o meu sonômetro eu troquei a espuma de proteção do microfone. Só a espuma eu paguei R$1.000 e uma espuma. Marco, não vale. Se vale ou não vale, a lei me obriga a usar. E se a lei me obriga a usar, eu não tenho escolha de não usar. E se eu quiser ganhar dinheiro fazendo o laudo, eu tenho que usar. Paguei R$1.000. Quando a gente pega um sonômetro de hobby, que a gente compra na loja de ferramenta, eu paguei R$150 no meu sonômetro de hobby. 150. Aqui um amarelinho assim, bem bonitinho até. Na aula que eu dou, eu jogo ele no chão para mostrar que para isso que ele serve. Mas ele é de hobby. O que é isso? Eu sou um piloto de drone. O drone faz barulho? Deixa eu pegar aqui o sonômetro e ver. Então, assim, para brincar, para poder fazer alguma avaliação. O liquidificador que eu comprei, vamos verificar aqui. Então, assim, sem um contexto legal, mas eu vou fazer uma medição legal, imagina eu ser multado no trânsito porque alguém usou lá um radar sem qualidade, descalibrado. O radar vai ler alguma coisa. Se vai ler a medida verdadeira, é outro cenário. Falando de sonômetro, eu tenho um amigo que trabalha num laboratório de calibração. Ele fala, Marco, esse sonômetro de hobby chega a dar 20 dB de diferença. Tem lugar que a gente vai fazer medição, mas é só 3 dB. Meu amigo, 3 dB é o dobro da energia. 3 dB é o dobro da energia. Mas por quê? É porque é em logaritmo. O logaritmo na nossa cabeça não pensa logaritmo. Nossa cabeça pensa, 1 saco de sal, 1 quilo, 2 sacos de sal mais 1 quilo, 1 mais 1 é 2. E a gente ouve de forma logarítmica. O que quer dizer isso? Se eu pegar um som de 70 com outro som de 70, não dá 140, dá 73. Só 3 a mais. Por quê? Porque é logaritmo, coisa matemática que a gente não precisa saber, a gente só precisa aceitar. O som tonal. Para a gente avaliar som tonal, o sonômetro precisa possuir filtros de 1/3 de oitava. O que é som tonal? Tem um apito. Enfim, faz barulho. E incomoda mais do que o som normal. Você quer ver uma condição? Quando vocês estão no centro da cidade, aquele ruído, carro para lá, pessoa para cá, chega num ponto que vocês acostumam. É como se vocês estivessem em casa, tranquilo, feliz, alegre. Mas a hora que você chega em casa, que o ouvido já acostumou com aquele som, teve um dia, eu fico parecendo que esse tiozão chato já. Meu irmão falou que eu sou o velho da praça. Mas, enfim, eu estava assistindo televisão um sábado à tarde, bem tranquilo o ambiente, eu comecei a escutar um churrasco, um barulhada do vizinho. Falei, mas não pode. Que cara desaforado. Será que não tem vergonha na cara? A gente não tem coragem de ligar para a polícia, mas a gente fica lá desaforando a pessoa na cabeça da gente. Eu vou medir esse som para ver quanto que estava. 34 dB. Mas o que acontece? O ambiente era tão silencioso, não tinha tráfego, por algum motivo lá não era uma região que passava muito tráfego em determinados horários. Não tinha nenhuma atividade, não tinha vento, ou seja, o 34 eu ouvia. E eu, na inveja de não estar lá com eles comendo churrasco, vou estragar a festa. Enfim, mas o que eu quero falar? Dependendo do ambiente que a gente está, a gente se incomoda mais ou menos com barulho. E assim é a frequência. Algumas prefeituras, alguns municípios, não aceitam relatório, não aceitam laudo, se não tiver frequência.
Porque a norma vai trazer. Você precisa ter banda de 1/3 de oitava só se tiver tonal. Se tiver tonal, você tem. Se não tiver, você não precisa. É muito fácil eu falar, não, não tem. Aí não precisa, eu posso usar um sonômetro mais barato. O que eu preciso? Evidenciar que não tem. Como é que eu evidencio que não tem? Medindo. Eu falo com meus alunos, esquece que existe o método simplificado e sempre use o método detalhado. Por quê? O aparelho você já comprou, ou você já alugou, já está na sua mão. Para que você vai ficar lá escolhendo qual parâmetro você vai medir? Mede tudo. Depois, na hora de fazer o relatório, você escolhe aquele que precisa. Se o aparelho evidenciou que não precisa medir tonal, mas você mediu, está lá guardadinho. Se alguém te questionar, você Shazam, está aqui. Ó. O difícil é alguém te questionar, não, mas veja bem, porque é uma máquina que não faz barulho. Eu estou dando treinamento para uma menina aqui de Piauí, não sei para que direção que fica, não. Ela está monitorando aerogeradores, um parque eólico. Marcos, você me falou que não tem ruído tonal. Como que eu vou explicar para a minha supervisora que não existe ruído tonal? Como é que eu falo que essa máquina não tem? Eu falo assim, menina, a máquina não tem é porque Deus quis, não é assim, eu vou ligar e desligar lá, tem tonal e não tem tonal, não. E como é que eu avalio? Eu olho aqui as frequências. Não é eu olho para a máquina, você tem tonal? Não é assim. A supervisora dela queria algum argumento, porque quando a máquina é vermelha, tem 2 metros de altura e anda assim, não faz tonal. Não é assim. Tonal é medindo. O som é medindo. Por que a gente mede? Porque a gente pode medir. Lembrando que quando a gente fala de perturbação do sossego, artigo 42 da Lei de Contravenção Penal, a gente tem um problema. Ali não fala em nível, ele fala de perturbar. Eu consigo te perturbar só falando bobagem do seu nome. Nada, esse negócio de política, hoje é só falar o nome do outro que o cara não gosta, eu já arrumei briga. Não preciso nem falar em nível alto, só falar certa palavra. Por quê? O som ele traz mensagem e informação, e a gente não gosta de qualquer informação. Você quer ver um detalhe? Eu estou aqui olhando aqui para esse lado de cá. E aí, se eu ouço que alguém falou Marco aqui, eu já estou aqui. Ó. E o que será que falou? Será que está falando bem? Será que está falando mal? Então, a gente tem essa questão psicológica do som. E por isso que a gente precisa medir. Marco, mais 50. Outro dia eu vi um advogado de Uberlândia, ele tem um canal no YouTube lá que é Meu Vizinho Barulhento. É bem legal ele. Mas outro dia ele chegou lá, mas é porque essa norma que os burocratas colocaram lá de 50 decibel incomoda. Incomoda, meu amigo. 20 dB incomoda. Quer ver que incomoda? Deixa a torneira pingar para você ver. Deixa a torneira pingar. Aquela geladeira da casa da avó da gente que começa a andar sozinha, começa a vibrar. Prrr. Eu vou falar, eu já acordei de noite, fui lá na geladeira, encostei nela assim, fiquei apertando um lado para o outro até ela parar. Enquanto ela não parou, eu não fui dormir de novo. Porta batendo, porta. Você quer ver coisa chata? De porta, aquele. Rede. Nheque, nheque. Então, assim, incomoda? Infelizmente, incomoda. Graças a Deus está te incomodando, que você está ouvindo. Mas está na lei. Pelo menos não te incomoda mais do que isso. Vou passar isso aqui, que aqui tem muita coisa técnica. Esses são exemplos de sonômetro avançado. Aquele da beiradinha lá, ele é avançado, mas ele não pode ser usado para norma. Por quê? Ele é instantâneo, ele não é integrador. Vocês lembram que eu falei que a gente não faz? Muita gente aqui ainda faz. Ou gostaria de fazer porque era fácil. 30 leituras, joga lá na planilhazinha, tira lá o LEQ das 30 leituras e tá. Na revisão de 2000, a gente podia calcular o LAEQ. Hoje a gente não pode calcular. Quem tem que calcular é o coleguinha. Porque você fazia 30 leituras, a norma falava, faz uma leitura a cada 5 segundos, junta 30 leituras, e aí você joga na equação lá, 10 vezes log, parênteses, de 10 elevado ao nível 1 dividido por 10, mais 10 elevado ao nível 2 dividido por 10, mais, até dar 10 elevado ao nível 30 dividido por 10. Ponto. Fazia essa equação, chegava lá no número. Por que era bom? Porque era a forma que podia se fazer na época.
Todo equipamento é importado. Marco, tem nacional agora, mas ainda não está aprovado. Marco, o fabricante falou que está. Minha mãe também falou que eu era bonito, eu acreditei nela. Mas o fabricante falou que está, mas o fabricante não fala. Quem fala é um órgão certificador. Quem é esse órgão? Um laboratório externo. Mas, enfim, chegando nesse ponto, então, não se pode mais calcular dessa forma. Por quê? Era muito fácil de eu fazer a leitura que eu queria. Opa, está alto, eu não vou ler agora que está baixo. Ah, Marcos, você já fez isso? Já. Já. E hoje o sonômetro tem essa natureza. Qual que é a diferença? Ele tem que te entregar o resultado em LAEQ. Não pode te entregar só o instantâneo. Deixa eu ver se eu consigo usar aqui. Aqui. Esse daqui, eu botei de exemplo, ó, eu tenho só um número. Esse é o valor global. É um número que representa aquela medição louca. Lembrando que o som tem duas propriedades que a gente gosta. A gente precisa avaliar. Uma é a frequência e outra é o nível. É o quão alto, o quão forte é esse som e o quão grave e o quão agudo ele é. Marco, isso é importante? É. O som agudo a gente ouve melhor, incomoda mais. O som grave é mais difícil de controlar. Ele incomoda menos, mas é difícil de controlar, então ele acaba incomodando mais. Quer ver um exemplo? Se você fechar a janela, parte do ruído some. Um ruído mais agudo, um ruído assim de um passarinho, mas o ruído do caminhão não passa, não. O ruído do caminhão é grave, ele atravessa a janela, atravessa a parede, dependendo, ele faz vibrar tudo. Então, esse aqui é um valor global. Método simplificado. Eu leio esse valor, quando ele representa o som específico. Marco, o que é o som específico? É o som do empreendimento que eu quero avaliar. Ah, eu quero avaliar o bar. Então, é o som que sai do bar. Ah, é o tráfego. Não, esse tráfego eu tenho que desconsiderar. Eu tenho que retirar. Existem técnicas para isso. A gente vai falar mais para frente um pouquinho. O segundo aqui, ele está avaliando frequência por frequência. 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz. A gente ouve, a gente mede de 20 Hz a 20 mil Hz. Marco, 15 Hz, a gente nem ouve. 30 mil Hz. Tem até uma brincadeira no YouTube. Ah, teste o seu ouvido. Eles vão aumentando a frequência, mais ou menos ali perto dos 16 mil, a gente já para de ouvir. Não é porque a gente está surdo, não. É porque o nosso ouvido não foi preparado para isso. Diferente do morcego que ouve altas frequências, do elefante que consegue perceber baixa frequência. O terceiro aqui, ele está nas famosas bandas de 1/3 de oitava. Para que eu preciso medir isso? Só para saber se existe ruído tonal. Como é que eu faço isso? Se existir uma barrinha muito mais alta do que as barrinhas laterais, é um tonal e eu preciso penalizar a medição. Já que ele incomoda mais, eu acrescento 5 decibéis se existir um som tonal. Se existir um impossível, eu dei o exemplo aqui da caçamba lá da construção. Se existir, eu penalizo também com 5 decibéis. Se tiver os dois, penalizo com 5 de um, 5 do outro, a gente tem 10. Mas eu preciso desse instrumento em bandas de frequência para avaliar a existência do som tonal. Na revisão de 2000, ele trazia essa penalidade de som tonal, mas era subjetivo. Falava lá, se existir som tonal, penaliza a medição, corrige a medição é a palavra, com 5 decibéis. Mas não te trazia um método, um critério de avaliar se existia som tonal. O que você fazia? Ah, tem, não tem, com os orelhômetro. E hoje não, hoje é bem rigoroso, a norma traz passo a passo de como que avalia isso. E o último aqui, só para exemplificar, ele é de qualidade, mas ele não tem o LRQ, ele tem só o instantâneo. Por que eu trouxe aqui? Só para exemplificar, a tecnologia mudou. Um sonômetro dessa ordem, em 97, quando eu comecei a trabalhar, custou $40 mil na universidade. Eu acho que era a única universidade do Brasil que tinha um trem desse. $40 mil. Dinheiro de hoje, eu nem sei fazer a conta mais, que eu não sei quanto que vale $1, porque eu não tenho esse trem. Mas, enfim, 200 mil, 250 mil, por aí, né? 200 mil. Não.
Então, nessa época, era onde se permitia usar o decibelímetro, ou seja, o sonômetro de baixa. Não vou falar nem de qualidade, às vezes ele era bom, mas de baixos recursos. Simples. Hoje, um sonômetro que atende à norma, você vai conseguir achar em torno aí de R$30 mil. Ah, Marco, não vale. Para o órgão público não é nada. Ah, não tem verba. Vai procurar que tem. R$30 mil tem. Para um profissional que vai empreender, é caro? É caro. Mas como é que eu posso não ter coragem de comprar um sonômetro de 30 mil, que é uma ferramenta de trabalho, mas tenho coragem de financiar um carro aí por 60 anos, no segundo ano o carro já não vale metade do que eu tenho para pagar. Mas eu faço. Mas, enfim, é caro? É. Por quê? O rigor construtivo. Só essa beiradinha aqui de cima, ó, que é o microfone, desse fabricante, ele é fabricado manualmente. É um artesanato. Pessoas, tem um videozinho no YouTube, no microscópio, trabalhando ali como se fosse uma cirurgia. Porque devido à precisão, você não pode ter nem sujeira ali em cima. Então é trabalhado, eu não entendo esse lance de critério de limpeza, mas é a sala, acho que dos critérios mais limpos que tem, aquele índice de partículas no ar, para garantir que o sonômetro tem qualidade, pelos diversos fatores que a gente já falou. O ruído mata, o ruído gera prejuízo financeiro. E uma coisa, nós estamos falando de Brasil, que graças a Deus a nossa cultura para quase tudo está melhorando, está longe de ser o ideal, mas já melhorou muito. Para tudo. A gente não aceita mais um carro que não tem uma determinada qualidade, a gente não aceita mais um produto que venha com defeito. A gente aprendeu a exigir, está melhorando. Mas lá fora, esse instrumento foi fabricado lá. Lá fora o pessoal é extremamente rigoroso. Tem uma lei na França, acho que na França, sim, que eu vi outro dia, eles estão colocando sistema de medição nas vias públicas para detectar ruído de carro. Então, passa uma moto com escapamento aberto, não tem mais tolerância. Foto, evidência com a medição, e vai implicar uma multa para o motorista. Por quê? É chato, é ruim, incomoda. Ah, Marco, eu gosto do seu. Vai o seu amigo parar na porta da sua casa e colocar lá para ver se você gosta também. Mas é engraçado, o som tem uma questão psicológica grande. Eu trabalhei em ferrovia. E ferrovia, por natureza, é barulhento. O trem, ele é barulhento. E eu vim de uma ferrovia que tinha, acho que 30 locomotivas a vapor. Enfim. O que acontecia? E vocês aqui vão começar a perceber a hora que eu vou contar essa história aqui. O que acontecia? Normalmente a oficina ferroviária ela era afastada da cidade e quem morava ali era uma vila ferroviária, os funcionários da ferrovia. Então eram aquelas casinhas tudo igualzinha, que morava lá o maquinista, que morava lá o manobrador, que morava lá, enfim, funcionários da ferrovia. O que acontecia quando a pessoa estava em casa e passava o trem? O cara enchia o rosto de alegria, uns tampava um sorriso, pegava o filho. Filho, vem ver a máquina que o papai trabalha. Um orgulho de ser profissional e de mostrar. Esse cara aposentou, a esposa pediu para morar na praia, ele foi morar na praia, vendeu a casa para quem não trabalhava na ferrovia. O que aconteceu? Essa pessoa não tinha mais o orgulho que esse cara tinha de ver o barulho do trem. Opa, tem um trem aqui que me incomoda. Então gera-se uma questão pessoal muito grande também quando a gente avalia ruído. E por isso é importante ter um rigor. E aí a instrumentação agora ela veio muito rigorosa na avaliação. Aqui atrás eu coloco, ó, o sonômetro deve estar na norma. A norma ela é referenciada em uma resolução e essa resolução acaba regulamentando lá o artigo 54 do crime ambiental, no caso poluição sonora. Nessa brincadeira, aqui exige atenda aos critérios da 61672 em todas as partes. Isso aqui fez um filtro
Isso aqui fez um filtro de instrumentação que atende e que não atende. Marco, por quê? A gente já sabe do rigor, dos impactos que o ruído causa, e a gente sabe da necessidade do rigor de uma boa medição. Principalmente vocês que estão fiscalizando, vocês têm que ser os mais justos possível. Porque de natureza vocês já vão ser criticados. Vocês já vão ser criticados. Ou porque é amigo do secretário e do prefeito e está facilitando a vida da pessoa, ou porque você é da oposição e está dificultando a vida da pessoa, então você sempre vai ser criticado. Difícil você voltar para casa e falar assim, pô, mas que trabalho gostoso de hoje. Vai acontecer, mas vai acontecer mais trabalho que vocês tiveram de sabor do que satisfação. E nessa brincadeira, imagina você faz o seu trabalho com todo o rigor, todo o cuidado, todo o carinho, escuta ofensas e alguém ainda derruba o seu trabalho porque você não usou o instrumento que a norma exige. Além de te passar aquele estado emocional negativo e chato, você ainda vê o fruto do belo trabalho que você fez e fez. Eventualmente vamos pensar aqui, ruído em área residencial à noite 50 decibéis. Você chega lá e mede 75. É natural que, se medir com um Xing Ling, lá, um medidor que dá 20 dB de erro, ainda vai medir lá e está certo. Chega lá para o juiz, esse instrumento tem o certificado de aprovação do modelo? Não, não tem, ele não atende à norma. Impugnou lá o auto de infração. E você ainda vai tomar uma chamada lá do secretário. Tá, mas você fez o trem errado? Pá, mas foi você que mandou eu fazer? Você que me deu o instrumento? Não. Você devia ter falado que não pode. A culpa nunca é deles. A culpa nunca é do executivo. A culpa é de quem está na frente de trabalho trabalhando. E não são vocês para poder exigir e falar, ó, essa é a norma, essa é a exigência e esse daqui são umas opções que eu levantei que atendem. Ah, eu não tenho verba. Tudo bem, assina aí, fala que você não quer comprar, que você não tem verba. E quando alguém me questionar, eu vou passar para você com a sua assinatura. Eu duvido que alguém assina. Esse caso lá da cidade, eu gosto de falar isso porque parece que dá uma satisfação a gente saber que ganhou. Mas eu mandei um ofício desaforado para a prefeitura, já que eu entendi que tinha uma relação próxima do dono do bar com o secretário do desenvolvimento lá. Falei, deixa comigo. Conforme lei tal. Conforme lei tal. Federal, municipal, estadual, e ainda coloquei, considerando sentença do Ministério Público para tal situação, sentença do Ministério Público para tal situação, sentença do Ministério Público para tal situação. Solicito que a prefeitura cumpra o seu papel constitucional e avalie e controle o ruído do bar, conforme metodologia e limites legais. O que acontece? Depois chegou para mim pelo delegado. Cidade do interior, a gente conhece todo mundo, né? Marcos, você arrumou uma coisa lá na prefeitura, o que foi? Fecharam o bar. Eu, como assim? Não, o cara foi conversar com o dono do bar, falou que não tinha jeito, que ele ia ter que fazer alguma coisa, porque agora ia espirrar no Ministério Público. Não tem problema, vou fechar. Fechou. Então, assim, por mais que a pessoa tenta dar um jeitinho, a hora que chega lá no juiz é o que está na lei, e temos uma lei para isso. E a lei fala, resolução número 1 e 2 de CONAMA de 1990, usa a NBR 10.151, aqui está escrito, eu apertei o botão. O sonômetro deve atender, é uma obrigação. Aqui complicou para nós e o instrumento passou a ser alguma coisa desse padrão. Não necessariamente esse, mas não é mais aquele pequenininho. Oi? Não. Eu nem vou falar se ele é ruim ou se ele é bom, porque não sou eu que falo se ele é ruim. Você quer falar? Para quem tiver interesse, a CEMURB Natal está adquirindo esse sonômetro. Está em fase de licitação e eu estou com a cotação da empresa. Tá certo? Eu posso repassar. Acho que é da ICEL, se não me falha a memória. Mas ele é classe 1 e atende dessa norma aí. Tem que tomar muito cuidado
o atendimento disso aqui, ó. Foi feito um termo de referência. E é que 61672 ele precisa comprovar que atende as 3 partes. Perfeito. O que acontece? Tem muito fabricante falando que atende. Eu nem vou falar que não atende. É a mesma coisa, eu chego aqui para vocês e falo, eu sou engenheiro. Eu posso assinar projetos de engenharia mecânica. Vocês podem confiar no que eu estou falando e me contratar para fazer um projeto de engenharia mecânica para vocês. Ou vocês chegam, Marco, tudo bem, me mostra aí o seu CREA, que é o que certifica que você é engenheiro. Vou mudar. Pessoal, promoção lá na minha clínica, eu estou fazendo cirurgia... como é que chama? E eu sou médico, hein? Não sou, mas eu estou falando que sou. Eu falei que eu sou engenheiro e sou. Vocês podem acreditar na minha palavra e aceitar isso, ou vocês podem pedir a minha comprovação de que eu sou engenheiro e... Da mesma forma, eu falei aqui que eu sou médico e estou com uma clínica em promoção aqui para fazer cirurgia. Vocês podem acreditar em mim e ir lá para eu fazer? Eu faço, ganho dinheiro. Ou vocês vão verificar, Marco, comprova que você é. A mesma forma, o instrumento. Ele pode ser bom. Não vou falar que ele não é bom. Não cabe a mim falar se ele é bom ou se ele não é bom. Mas ele precisa comprovar. Como é que comprova? IEC 61672, parte 2, que ele precisa enviar o sonômetro para um laboratório. No Brasil não temos. Precisa mandar para a França, para a Alemanha, acho que tem mais uns 2, que vai avaliar. Marco, mas no Brasil não tem. Não tem e nunca vai ter. Nós temos acho que 2 ou 3 fabricantes. E se eu considerar que eles nem são fabricantes, alguns ainda são montadores, porque compra da China e monta aqui. Ele precisa mandar para a China. Vamos fazer um laboratório. O Inmetro vai fazer um laboratório. O Inmetro vai fazer um laboratório caríssimo para avaliar um instrumento a cada 10 anos. Não vai. Porque ele vai avaliar o modelo. É igual você avaliar um Gol. O Gol foi feito lá nos anos 80, não sei, e tinha Gol até pouco tempo atrás. O Gol estava aprovado, mudou só a carcaça dele e continuava aprovado. O cara vai montar um sonômetro. Esse aí que você falou, acho que já tem uns 4 anos, não sei, enfim. E ele só vai ser alterado daqui uns 5. Então imagina se o Inmetro vai conseguir fazer um laboratório caríssimo para poder avaliar um sonômetro a cada 3, 4, 5 anos. Calibração é outra coisa. Uma coisa é a aprovação. A nossa aeronave brasileira, Embraer, vários dos ensaios é feito lá fora. Por quê? Porque não dá para fazer no Brasil. Por exemplo, avaliação de voo em locais hiperfrios. Ele vai lá para o Canadá. Então o Brasil não testa, a gente não pode ter aeronave? Não, a gente pode ter aeronave brasileira, e temos. Só que ela é testada lá fora. A gente não pode ter instrumentação nacional, porque aqui não tem. Temos, mas tem que aprovar lá fora. E aí como é que aprova? Levando para o laboratório, levando para quem tem um laboratório de avaliação e aprova esse modelo. O meu sonho é que se aprove, porque aí todo mundo vai ter um sonômetro de baixo custo. Na verdade não é baixo, porque acho que ele está 12, 15, 18 mil. 14? Que também não é baixo custo. Como é que esses cidadãos aí, essa empresa que a Massarilha lá adquiriu no ano passado, 10 sonômetros dessa marca que ele falou, e foi constituído, porque licitação pública, eu acredito que seja coisa séria, por aí se prova que não. Mas foi feito um termo de referência com esses dados aí. E aí, no meio da licitação, essa empresa que ele citou, não é propaganda que eu estou fazendo, adquirimos 10, inclusive sai custo de 12 mil reais. E é o equipamento hoje que ele diz top de linha que a gente utiliza para fazer medição. E assim, eu sou muito preocupado com isso, porque a gente não coloca só nosso nome, a gente coloca nosso cadastro, nosso CPF nisso. Né? E a questão da celeridade que a gente tem que fazer uma medição dessa, não vai botar nosso nome nem nosso carro nisso. Né? Então, como é que o cara consegue provar, pelo menos para a gestão pública, que aquilo está de acordo com essa norma? O que acontece? Veio a norma, a regulamentação. Eu vou falar de cada uma aqui, mas já adiantando. Ele afirma que atende. Eu já participei de várias licitações, de vários processos
de compra. Falando mais aqui. Eu já trabalhei em diversas empresas. Hoje eu tenho a minha empresa. Mas eu acho que das diversas que eu trabalhei, só uma pediu para ver meu diploma. Eu falei que era engenheiro, aceitaram que eu era engenheiro e fui contratado como engenheiro. Como eu não era o responsável técnico pela empresa, porque assim, eu vou fabricar essa caixa aqui, vai ter um engenheiro que assina o projeto e a fabricação, pá. E tem os engenheiros que tocam o balaio lá, que carrega a caixa para cá e monta e desmonta e tal, mas é o outro que assina. Eu não preciso comprovar para ninguém que eu sou engenheiro. Então, da cultura, a gente vê, vira e mexe, aparece aí um médico que não é médico. Ele fala que é médico, ele tem o vocabulário de médico, ele parece médico, e no fim ele não é médico. Mas, enfim, só respondendo o colega. Ele afirma, e ele é tão convincente, porque aí ele vai e leva lá um documento do Inmetro que está em discussão como que eles vão validar isso. Aí ele fala, não, está aqui, a gente atende e o Inmetro aceita. O que eu coloco? A nossa responsabilidade como usuário e como cliente, como uma entidade que vai fazer a referência técnica. Quem escreve a referência técnica, que vai ser questionado também, é cuidar de exigir que o equipamento atenda. Quem vai comprovar que atende é o fabricante. Então, qual que é o nosso papel? Fazer uma compra conforme atenda. O que acontece? Isso também não está tão divulgado. Como é que a gente comprova? Existe um certificado, um laudo de um laboratório, mostrando que os resultados de medição passaram. Acaba que não vem junto. Mas o fabricante já está disponibilizando por questões que a norma nossa exige. Por exemplo, algumas cidades, e vocês que já começam a ter mais presença para isso, vocês começam a perceber, opa, vou estudar mais disso, deixa eu ver se o Marco está falando besteira. Eu peço que vocês conflitem tudo que eu estou falando aqui. E aí você vai chegar lá na norma e realmente fala. Como que comprova? Você vai ligar para o fabricante. Como é que eu comprovo isso? O fabricante vai te entregar um laudo. Olha, meu instrumento passou pelo laboratório do PTB, na Alemanha, onde todos os ensaios deram aprovado. Então, o que você vai ter? Um laudo evidenciando. Você vai ligar para o fornecedor brasileiro, a gente tem uns 3 aqui, para não dar nomes. Como é que você comprova? Ah, teve uma reunião no Inmetro que decidiram lá alguma coisa. Ou seja, ele não comprovou, ele só falou que está em discussão. A parte 1 é a receita de bolo. Como que o instrumento deve ser construído e o que ele deve atender. A parte 2 é o crash test. Vão botar o instrumento em aprovação e, uma vez aprovado, vamos ter um certificado. A parte 3 é o certificado de calibração. A gente precisa comprovar que a gente tem um instrumento que mantém as características de fabricação. Então, a gente leva para a calibração e o laboratório fala, esse instrumento está conforme a norma. O que é complicado? É dinheiro. O fabricante que não tem a aprovação, ele está vendendo. Ele está vendendo. O que acontece em alguns municípios? Por exemplo, Florianópolis exige... Bateu um relatório lá em Florianópolis, a Secretaria do Meio Ambiente não aprova se não for feito com um instrumento que tem aprovação. Belo Horizonte exige. São Paulo, eu não sei se já está nesse rigor, mas eu imagino que sim, porque o CETESB é muito rigoroso. Mas são exigências que vai parar no órgão. E outra coisa, uma vez que eu mostrar para o juiz, tem essa norma aqui, tem essa lei, olha aqui, ó, isso aqui é o que comprova. Imagina o que o juiz vai fazer quando chegar uma coisa lá e ele vai lembrar. Ah, teve um outro perito, um outro assistente técnico que me apresentou um documento juramentado, e que comprovava o que está escrito na lei, está escrito. Tu não tem esse documento, não? Ah, o outro contestou? Então você me traz. A hora que você trazer, eu aceito seu laudo, senão seu laudo não tem validade. E aí começa da cultura. O que eu falo com os meus alunos? Eu também não sou aquele cara xiita, acho que é isso que fala, radical. Ah, tem que atender, se não atender, eu vou te matar. Não. Cara, vai ganhando dinheiro, mas junta o dinheiro para você comprar o adequado, cara. Você não está certo. O dia que seu relatório não passar mais, você vai passar vergonha com o cliente, mas você já tem um cofrinho lá para comprar o adequado. Fortaleza está atualmente nessa situação, está se preparando para adquirir novos sonômetros. A gente já faz uso de alguns equipamentos, mas a gente está buscando adquirir mais.
E aí me preocupa muito essas informações, por quê? Tanto essa questão de a gente, de repente, estar usando equipamentos que não seriam adequados, que não atenderiam a essa norma, quanto também para adquirir equipamentos que vão atender essa norma, tanto vai ter um custo extremamente elevado, quanto também os profissionais que vão fazer uso desse equipamento, que atuam numa cidade em que a violência é muito alta, né, vão estar expostos quando estiverem fazendo uso desse equipamento. Porque a nossa realidade é essa, né? Os fiscais, quando estão em campo fazendo uso de um equipamento, que hoje em dia o que eles usam custa em torno de R$15.000, para fazer uso desse equipamento, eles precisam estar acompanhados da guarda da polícia, né? Se forem fazer uso de um equipamento de R$50.000, meu Deus do céu. Então, deixa eu te contar. Não fica brava comigo, não? Nossa Senhora. E ainda tem outra questão que eu queria pontuar também. A fragilidade desses equipamentos, né? Porque um equipamento desse que tem um microfone que é extremamente sensível, né? Qualquer balanço dele, de repente, esse equipamento pode ser afetado de alguma forma. E a equipe faz uso desse equipamento numa rotina que ele precisa ser mais resistente, né? Porque ele não pode parar e ficar ali, deixar num suporte, que ele vai ficar ali muito seguro. Não, a realidade é que ele vai estar ali no meio de uma balada, parou ali numa distância que é necessária e tudo mais, mas o fiscal tem que estar atento, anda num equipamento, num carro que ele está ali o tempo todo sofrendo trepidações, né? Enfim, a nossa realidade é essa. Muito complicado a gente fazer uso de um equipamento assim. Mas deixa eu te contar, então. É um caso lá de Fortaleza. Eu não gosto de falar, não, porque é uma das cidades mais belas que eu já visitei e que tem um caranguejo delicioso lá também. Eu estava com equipamento avançado. Na verdade, eu estava com 3 equipamentos ao redor da refinaria da Petrobras, que é vizinha da comunidade. 2 horas da tarde, me faltava 1 hora de medição ainda, percorrendo o entorno da refinaria. Quando chegou um tiozinho lá, numa motoquinha lá, uma CGzinha lá, parou assim... Todo mundo de celular na mão, porque o celular a gente aplicava um aparelho, um aparelhinho, tirando foto. A gente estava em 2 equipes, mais ou menos umas 6 pessoas. O tiozinho olhou, mas vocês vão demorar muito aqui ainda? Eu achei que talvez a gente estivesse incomodando, porque medir ruído incomoda. Eu já quase apanhei de travesti. Porque ninguém queria parar para os travestis, porque eu estava lá perto medindo ruído. Pô, vocês não vão embora, não, ninguém para para a gente. Mas eu estava lá, o tiozinho chegou, mas vocês vão demorar muito? Não, a gente já está terminando. Ah, não, é porque tem um pessoal aí olhando, está achando tão legal esses aparelhos, o relógio, o celular. Virei para a equipe, pessoal, medição que era 5 minutos, agora é 5 segundos. Aperta o botão, desaperta e vamos embora. Eu voltei à noite com escolta armada, nunca tive tanto medo. Um cara de uma escopeta, um cara com uma pistola. Eles paravam o carro, ligavam o alerta, descia, um cara vinha para trás do meu carro, dava sinal para o da frente descia, vinha para frente, aí eles batiam no capô e eu podia descer. Eu falei, pronto, daqui agora que os bandidos vão vir me pegar. Mas, enfim, acontece. Colegas meus, nunca aconteceu comigo. Eles foram, não sei como é que chama lá, o dono do morro, e pediram, a gente precisa fazer esse trabalho. Você autoriza? Não, está autorizado. Ninguém vai mexer com vocês. Acontece. Acontece. Assim como acontece se você tiver com um relógio e um celular. Pode não valer nada, mas o bandido vai querer levar. Em termos de fragilidade, eu tenho um instrumento desse aqui. Na verdade, tenho 2. Esse aqui é o mais avançado da Breuer. E hoje ele tem o mais eficiente para fazer medição ambiental. Mas uma vez eu fui dar uma aula, tirei os 2, botei assim. Foi até o fabricante do outro sonômetro que queria fazer propaganda no meio da minha aula, ele guardou o dele assim, ficou caladinho. Cara, você tem uma BMW na frente? Eu falei, tem. E é com isso que eu ponho na mochila, às vezes atravessa assim, um bairro inteirinho. Mas já caiu, o meu já caiu. O tripé virou, pem, caiu no chão. Na hora assim, eu quase chorei, pô, perdi uma BMW.
Mas eu mandei para o fabricante, ele avaliou, não aconteceu nada. O modelinho novo, que é o 2245, tem um vídeo deles operando com ele dentro d'água. Ele dentro d'água, ele operando via celular e o aparelhinho medindo. Então, ele está bem mais resistente. Em termos de um microfone, para medição externa, vocês que já estão afiados, é obrigatório o uso do protetor de vento. Ele funciona como um airbag. Ou seja, ele não permite que aquele choque chegue no microfone. Eu não tenho coragem, mas o fabricante ele pega o microfone e faz assim, solta ele, para mostrar que ele é resistente. Eu não tenho coragem, porque saiu do meu bolso. E o do fabricante se estragar foi só uma coisa que o chefe dele falou que ele podia fazer. Então a IEC 61672 aparece no meio de notórias fragilidades das normas anteriores. Por quê? Eu fui medir uma vez em Horizontina. Horizontina fica perto de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, terra da Xuxa. Mas era um frio de rachar. Era um frio de rachar, eu não sei que temperatura que era. Mas era baixo. Eu também já fui medir, eu não lembro se em Manaus ou se foi em São Luís a temperatura mais alta que eu peguei medindo. Era muito alto. Era coisa assim, um local que você acabava de tomar um banho, você saía assim do chuveiro, você já estava suando de novo. Porque era muito alto. Então você imagina o aparelho, que a gente tem uma membrana metálica. O metal se dilata com a temperatura. Então o metal a 40 graus é diferente do metal a 0 graus. O metal desse sonômetro, que é ali a película, parece aqueles papelzinhos de bala, bem fininho, metálico. Ele tem que ser estável o suficiente para funcionar da mesma forma a 0 graus e a 40 graus. Os sonômetros mais simples e que atendem à norma, recomenda-se que faça o ajuste de campo, a verificação de campo com o calibrador, a cada hora, porque ele pode variar a medição por causa da temperatura. Esse fabricante, eu comentei com vocês que ele faz, aliás, eu comentei com você que ele faz o microfone de forma artesanal. Por isso que ele é caro. Custa acho que $5.000 só o microfone. O que ele me passou? Marco, com 30 graus de variação da temperatura, o nosso sonômetro está previsto de variar menos de meio grau na medição. E alguns sonômetros você pode ter uma variação para mais de 2 dB, 3 dB, só com a variação de temperatura. Quiçá a variação de campo eletromagnético. Marcos, você já entrou em campo eletromagnético? Eu já fiz medição em subestação. Dá até medo de, sei lá, alguma coisa no coração parar lá, porque a energia eletromagnética é muito grande. Mas os medidores eles tendem a ser resistentes. Tendem a ser bem resistentes. Então a gente tem da IEC 6172, aprovação do modelo, que é um documento de laboratório. Eu tenho só mais 15 minutos, hein? É um documento de laboratório que aprova o equipamento. Não basta o fabricante falar que atende. Ele precisa comprovar. Como que ele comprova? Um laudo de laboratório mostrando. Deixa eu contar para vocês desse laudo que vale a pena escutar. Como que é feito a aprovação do modelo, o ensaio? O laboratório manda o representante dele no fabricante. O profissional do laboratório tem autonomia para falar, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero esse outro aqui, e esses são os instrumentos que eu vou levar para ensaio. Ele tira de qualquer lugar, do depósito de produto acabado, da linha de produção, do estoque, escolhe. Ele escolhe, leva para o laboratório, faz todos os ensaios, entrega o resultado. Sabe quem que assina o resultado? O delegado. O delegado do município, porque é necessário ter fé pública na assinatura, porque a gente está falando de uma coisa que mata, uma coisa que dá multa, uma coisa que interdita. Então o rigor metrológico é muito grande. E como a gente já vai ter erros de diversa natureza, pelo menos vamos reduzir o erro da instrumentação. Ou seja, a instrumentação vai medir correto.
se a gente tiver algum outro cenário, é porque a pessoa está usando uma metodologia diferente. Mas se exige esse rigor. Então, é o delegado quem assina o laudo, comprovando que o instrumento atende à norma. Então, não tem mais aquela questão de que o amigo do amigo, não, assina aí porque... Porque nós estamos falando de um documento, de um instrumento, que vai avaliar um Boeing, que vai avaliar um Airbus, que vai avaliar um trem da Alstom, que vai avaliar um transformador aí de 6 milhões. Então, você imagina, você interditar, você... Eu fiz um laudo numa embarcação. O estaleiro acabou de fabricar, ele me pediu um laudo que ele precisava comprovar para o armador, o dono da embarcação, que a embarcação atendia os critérios da norma. Se passasse 1 dB, um míserozinho dB, a 3 dB não é nada, era 1. O cliente não aceitava e gerava um deságio para aceitar de $1 milhão mês da embarcação. Tudo bem, eu aceito a embarcação que não me atende o meu critério de ruído, mas eu vou pagar $1 milhão a menos na fretação. Era um navio lançador de âncoras. Então, você imagina o prejuízo, e isso ser imputado porque um sonômetro sem qualidade mediu lá 1 dB a menos ou a mais. Então, esse é o rigor da norma. Para nós parece assim muito trivial. Ah, Marco, é um barzinho a gente tolera, mas o mesmo instrumento que vai atender o barzinho, a igreja, a padaria, que a gente tolera, é o mesmo instrumento que vai atender a CSN, a Usiminas, a Embraer, empresas grandes que podem gerar um impacto muito grande. E da mesma forma que atende um fabricante de carro. Marcos, outra dúvida também é o seguinte: quando há um som estático, por exemplo, está ali parado numa casa comercial, numa fábrica, numa loja, aí está parado, tudo bem. Mas os carros surgem, né, que é o grande problema da cidade, sabe? Até porque chamam paredão, não é paredão, é um transformer, né, um carro modificado. Qual é a metodologia para usar para medir esse som correto? Nesse caso, a gente vai usar a norma 16425, parte 2, se eu não estou enganado. Eu posso estar enganado, mas vai ser... A parte 1 é genérica, a parte 4 é ferrovia, eu acho que é a parte 2, 16425, NBR 16425. Ali fala como medir, parte 2. Mas tem uma resolução, acho que do CONTRAN, acho que está no Código de Trânsito, que regulamenta o nível sonoro. Pode ser audível aos carros. É subjetivo. É subjetivo. Assim como a lei de contravenções penais, uma figura de isso. Tem um dado momento que você pode estar expressado para um motivo, você não consegue. Uma posição que está no chão. Não vou botar ali perto. Sim. É complicado. Mas potencial, o elemento probatório é a medição desse elemento. É medição. Sim. Mas, por exemplo, a Força Militar, ela tem a fé pública, ela tem a instrumentação necessária para poder, inclusive, reter a sonorização. E aí você pensa, a gente sabe o que acontece, uma pessoa que tem ali 5 estrelinhas ali, amigo do amigo que é dono da caneta lá. Ah, você sabe de quem que eu sou, né? E acaba o quê? Atrapalhando o belo trabalho que um profissional faz. Então tem essas fragilidades, sim. Existe resolução do CONTRAN, tolerância zero. Funcionário de serviço, o agente de trânsito, o policial, o som se tornar audível externamente, ele termina assim, e fica o som sem pessoa. Mas a lei Aquela norma dos 8 metros, 10 metros, ela caiu na floresta. Foi audível, pode aplicar por cima. A minha recomendação é sempre que puder, gera uma evidência. E não tem uma evidência menor do que o tamanho daquela caixa de som, né? Aquilo não é ligado para fazer um som ambiente. Então aqui a IEC 61672, ela traz aqui incertezas de medição. Porque quando a gente lê na norma, a gente fala, mais 10 minutinhos só. Quando a gente lê na norma, ela fala, a tolerância para um classe 1 é mais ou menos 1,5 decibel, para um classe 2, mais ou menos 3 decibéis. Imagina um que nem está classificado. Então a IEC 61672, ela traz as especificações. Eu não vou ler aqui não, mas ela traz o que o sonômetro precisa atender, em termos até de qualidade da medição,
para ele ter aprovação nessa norma. A IEC 61672, ela traz os ensaios para aprovar. Eu fabriquei o sonômetro. Eu preciso comprovar que ele atende à norma. Como que eu comprovo? Envio para um laboratório, o laboratório faz os ensaios, o delegado assina e eu tenho um documento comprovando que o meu ensaio, que o meu sonômetro foi aprovado. Mas ele não disse. E nem vai dizer. Não, mas é assim, ó. Pois é, mas ele não vai dizer que sim. Eu vou te falar. O Inmetro já deliberou, eu tenho lá o documento assinado pelo Inmetro, que para as avaliações de ruído automotivo do fabricante, lá na fabricação, ele exige isso aqui. No laboratório do fabricante, quando está elaborando o carro. Não. Quando está fazendo o projeto do carro. Não. O Inmetro exige, porque ele sabe que uma Volkswagen não vai economizar de 50 ou 10 reais. Para ele tanto faz. Sai mais barato até do que o ensaio. Sai mais barato do que o ensaio. Tem ensaio que custa 50 mil. Nós estamos falando, não. Nós estamos falando de se esse sonômetro está aprovado pelo Inmetro. Acabou. Pois é, mas o que acontece? Isso no mundo, para concretizar isso, ele vai precisar que você, que é o contestador do equipamento, cumpre um igual, mande para a França ou para a Alemanha, e você que é o contestador, quem acusa tem que provar, prove que aquele equipamento não funciona. Esse é o processo legal. Está escrito na NBR 10.151. Obrigatoriamente deve-se atender às 3 partes da norma. Está escrito. Se você consultar a ABNT, e eu já consultei, a ABNT é signatária da IEC e não vamos relaxar. Exigimos que. É a mesma questão que o pastor veio falar comigo, Marco, mas não dá para atender, é muito rigor. Eu falei, você quer visitar comigo a Universal e ver lá 2 portas acústicas? E o que acontece? Eu, como engenheiro, por mais que eu veja isso aqui e fale que é uma caixa de som, e que está ligado e que vai sair o som, se alguém falar, Marco, é 2 milhões que você vai pagar se você estiver errado. Eu não vou falar que isso aqui sai som antes de eu ligar e eu ver, e falar, opa, saiu o som. O Inmetro, ele não vai assinar se ele não testar. O Inmetro não vai assinar que ele aprova se ele não testar, e ele não consegue testar. É questão de tempo para o Inmetro bater o martelo que tem que testar no PTB. Não, simplesmente tira aquilo que não pode comercializar se o Inmetro não estiver aprovando. Porque o Inmetro aprova até brinquedo de criança. Não, mas aí entra em outro Não pode ser critério. comercializado sem autorização do Inmetro. É assim que é a norma. Mas aí entra em outro critério. O Inmetro... Se tem aprovação do Inmetro, pode usar. Se não tem aprovação do Inmetro, não pode comercializar. Não, aí entra em outro critério. Esse aqui é o microfone de qualidade. Ninguém vai me obrigar aqui a usar um microfone de qualidade. O meu de karaokê lá de casa, inclusive, ele já derreteu. Eu tinha um microfone de karaokê lá, o plástico é tão ruim que ele dissolveu. Ninguém vai me passar um critério de venda para o microfone que eu usei, porque eu vou usar ele para o hobby em casa, diferente do microfone profissional. Ninguém vai me impedir de ter o meu sonômetro, e eu tenho o amarelinho, que eu comprei por R$150, para avaliar hobby. Para eu estar lá no boteco, lá, opa, esse boteco aqui é mais barulhento do que precisava. Oi? Ninguém vai me impedir de ter um sonômetro para poder avaliar, igual balança. Alguém acredita que aquela balancinha que a gente sobe lá no banheiro mede direito? Mas uma balança que vai fazer uma medição de um produto que vai ser vendido, ele tem que atender o critério legal. Mas se está à venda, tem aprovação do Inmetro. Se não tem aprovação do Inmetro, ele não entra em comercialização. Não. Ele não tem aprovação do Inmetro, o Inmetro não vai dar aprovação, porque eu posso ter um instrumento. Então ele não pode ter comprado. Se ele comprou, é porque ele está comprando. Isso não é discutível aqui. Isso não é discutível isso. Assim, ó, a norma ela traz claro, obrigatoriamente tem que atender as 3 partes da norma. Antes da norma já estava vendo o aparelho.
aparelho, depois da norma, continua a venda. O Ministério Público do Paraná não aceita. O Metro aprovou antes e agora não aprova mais. Não, o Metro nunca aprovou. Aprovou, os produtos chineses são aprovados pelo Metro? Oi? Os produtos chineses que são aprovados pelo Metro? O Inmetro não tem laboratório para aprovação acústica. Logo, ele não pode aprovar. Ele não pode falar que sim ou que não. Para fazer a leitura do sonômetro. Infelizmente, vamos ter que se adequar. O professor Marcos está certo. Eu tenho alguns anos de ruído, fiz curso na USP, atuo em poluição sonora, e realmente foi isso que aconteceu, pessoal. Essa polêmica é polêmica, mas esse conteúdo do professor Marcos está corretíssimo. N lives. Você conhece Pablo Serrano? Pronto. Quem conhece, quem é da acústica, inclusive vai ter o congresso esse ano, eu vou estar lá, e realmente isso aconteceu. Agora mudou tudo. Vocês poderiam fazer com decibelímetro e a coisa não teria contestação. O professor está certo, vamos ter que atuar e fazer a coisa correta. E não é barato você investir 60 mil num sonômetro fúsio, né? E temos que realmente assim adequar. É isso, infelizmente. Assim, eu concordo contigo, igual eu falei. O meu desejo... Só para o pessoal pode ficar assim, de onde é, né? Engenheiro Caldas trabalha há muito tempo, né, nessa área de poluição sonora, ferição. É engenheiro civil, lá do município de Olinda. Na verdade, essa discussão cabe naquela questão que não tem nada fora. A ausência da legislação federal que padroniza e cria a condição do Inmetro ter um laboratório adequado é hoje primordial para a luta do combate à crise. Porque a gente está discutindo hoje pela questão comercial, pela questão estrutural, para a gente não estar oferecendo o que a gente mais luta, é infraestrutura para a gente fazer o trabalho. A deficiência é a gente ter uma lei federal que regulamenta o ruído, que obriga os municípios de suas leis, seus equipamentos adequados, e ter a condição para que o Inmetro tenha um laboratório específico de medição. As coisas no Brasil não foca gastar a ponta de caixa. O Brasil é sempre luta, então precisa que o município, que a gente se una e construa uma luta nacional de lei, e essa lei ela padronize e ofereça a estrutura necessária para os nossos certificadores nacionais. No caso do Inmetro, não faça. Senão a gente vai discutir na base, mas não chega na ponta do capítulo. Eu vejo um problema, assim, uma questão assim, complexa. Quando a gente fala de Fortaleza, Natal, Belo Horizonte, São Paulo, Campinas e por aí vai, é fácil a gente falar que o município consegue verba. Quando a gente fala de uma cidade de 5 mil habitantes, o Brasil tem, acho que 5.750 cidades, 500, enfim, 7,4 municípios. A gente tem município ali de 5 mil habitantes. O município não tem verba para poder colocar combustível na ambulância. Não tem dinheiro para dar um tratamento de saúde. Aí vai gastar 50 mil no sonômetro. Deixa o povo fazer a festa. Mas aí o que acontece? A legislação é única. Ela vale para todo mundo. A legislação que falou. Vale, inclusive, para a propaganda política. Tem que atender de A a Z. Como que a gente vai liberar um instrumento? O barzinho ele é tranquilo. Pô, faz um pouco menos de barulho hoje, porque a gente quer assistir aqui a novela, é o final da novela, enfim. É diferente de quem está ali do lado de uma usina, 24 horas por dia, aquele soltando barulho de vapor na sua orelha. E alguém vai lá medir e fala, não, mas atendeu. Mas, enfim, isso vai dar pano para manga. Isso. O colega aqui ofereceu uma proposta que eu acho bastante viável. A gente aqui pode juntar os colegas que têm envolvimento no trabalho do ruído e tirar um documento, fazer um documento nacional que a gente possa publicitar, criando as condições necessárias para o Inmetro fazer o laboratório, para que a gente tenha um padrão de lei, para que a gente tenha um pontapé inicial. A gente precisa documentar a necessidade. E o detalhe é o seguinte, valer a lei do silêncio do IBAMA, de que o governo federal vai fomentar
uma estrutura para controlar o ruído, pô, porque o governo federal não pode financiar para os municípios que não têm condição um sonômetro adequado. A gente não precisa nem entrar no mérito se atende ou não atende. Outro dia alguém me falou, Marcos, você está ensinando eu ensino engenheiros. Você está me ensinando a fazer laudo de ruído, mas ninguém paga. Aí eu mostro foto, eu gosto de mostrar o que o boteco chama Nosso Boteco. Eu acho que eu tenho medo de beber uma cerveja lá se não for no bico. Porque eu entrei lá na cozinha. Mas é tanta panela, o resto de feijoada que cai na panela do lado. Você olha assim, pá, não tem coragem de comer aqui, não. Mas o tiozinho pagou. Por quê? Porque se ele não pagar o laudo, o município não libera o alvará dele. É quando alguém me fala que uma igreja não dá, eu mostro, tem uma igreja que deu. Quando alguém me fala que tem uma empresa que não consegue controlar, eu levo numa que controlou. Tudo parte do cara do serviço do projeto adequado. Projeto adequado, se adequa à norma. E o pessoal que analisa os projetos aprovar, obedecer a norma. Mas o que eu estou falando vai um pouquinho antes disso. Tá? É a gente construir um documento, seja uma carta aberta ao Senado, que provoque a necessidade de entender sobre a questão de ruído, que é uma coisa que já convive com a gente há muito tempo. É uma coisa que o governo federal precisa realmente dar no papel e fazer. Tem uma questão que eu ouvi lá atrás, eu já estou chegando perto dos 50, estou no 47, eu ainda estou ali, acho que na segunda ou terceira geração dos acústicos do Brasil. O pessoal lá dos anos 80 eu acompanhei. Existiu um esforço de não ser lei e de ser uma norma, porque norma se junta à comunidade científica e altera ela conforme uma deliberação científica, que é muito mais fácil de se organizar. E uma lei depende de juntar um esforço de votos e, eventualmente, não se consegue. Então, o pessoal preferiu, foi o que eu ouvi, não estar uma norma, uma lei de ruído, e ela estar apenas referenciando a norma, porque a norma é possível de se revisar na comunidade científica. E a lei depende do Congresso, juntar lá os 300 e tantos votos para aprovar uma alteração. Marcos, ocorreu também que o lobby no Congresso retirou o item poluição sonora da Lei de Crimes Ambientais. Então, realmente, o comitê ele tem muita razão em manter isso na norma, porque se subir para o Congresso, colega, aí você vai ter a bancada da igreja, a bancada da boate, a bancada de não sei o que mais lá, e aí é muito mais difícil você aprovar uma norma que atenda do que um comitê científico que aprova essas limitações. Nós já temos esse problema no local, meu colega que trabalha lá está acostumado a aprender o som para tirar o vereador com mal furado, para desempregado. Então, o que eu estou falando é o seguinte, isso a gente já tem. Eu estou falando da gente ser positivo aqui e sair com um documento que mostre que os profissionais da função adequada, como o engenheiro, que é especialista em olinda, que é um camarada que sabe, como o outro colega lá em cima que está falando, tem um documento que os profissionais da área pedem, solicitam. Mas quando isso sobe para o Congresso, aí as bancadas é que mandam, a parte técnica some. Pessoal, houve esse pequeno descolamento do foco da questão. Nós somos fiscais. Eu sou engenheiro também. Eu ajudei a comprar a norma de Salvador, fui coordenador do Professor Sonora de Salvador também, montei toda a equipe que está lá. Né? Também tem um pouco de minha experiência, assim como ele, como qualquer outro de vocês aqui. Porque não faça dinheiro. Qualquer um pode ter experiência em função da sua, pode ter conhecimento da sua experiência. Seja só um fiscal nível médio, ou seja um doutor. Né? O que acontece? Você tem os seus aparelhos. Você vai para o campo, você vai medir, você vai autuar conforme a norma, supondo que o seu equipamento está dentro da norma, vai ser lavrada a autuação e vai gerar o processo administrativo. A pessoa vai entrar com a defesa, o seu fiscal que autuou vai abrir vistas ao processo, vai contestar a defesa. A autoridade julgadora é da própria secretaria. Em segunda instância, é o secretário quem deveria julgar, né? Pronto, acabou o processo. Não tem contestação nenhuma a isso. Caso o autuado pense que o seu aparelho não está dentro das normas, ele vai ter que entrar com o processo judicial e provar. O ônus de provar é dele, não seu. E tem tipo de instrução inócua. Não cabe aqui dentro.
Porque para ele provar, ele pega o aparelho, manda para a França, manda para a Alemanha e pague pelos milhões por esse laudo. Né? Nossa ação fiscal é essa. Atendemos a norma, um aparelho que pensamos que está dentro da norma. É o que está sendo oferecido pela indústria, pelo município. Né? É assim. E até então o fiscal está usando de boa fé também, porque o fabricante diz que é dele. Exatamente. E o processo de licitação. Exatamente. Só uma acréscimo. Só uma acréscimo. Quando o aparelhão, ninguém monta o paredão de 50 mil, 100 mil reais para sair passeando pela rua. Existe o paredão, existe ânimo de usar o paredão. Pessoal, se existe um ânimo, pelo princípio da prevenção, prende equipamento sem que ele seja sendo utilizado. Apreende equipamento. Não precisa ser utilizado de norma nenhuma, apenas o ânimo de utilizar. Tem é para usar. Prende. Perfeito. Isso faz parte do exercício do poder de polícia, que a fiscalização é investida, né? Utilizando os princípios do direito ambiental. A palestra do professor aqui é um pouco extensa. A gente já avançou além da hora. Falta. Eu quero saber o que é que vocês acham em permanecer aqui para que a gente dê continuidade. Pronto. Eu só vou pedir ao nobre professor, que veio de longe nos atender aqui com toda a atenção do mundo, para dar só uma aceleradazinha. Bora lá. E aí eu peço aos colegas que evitem as intervenções, porque atrapalha a fala dele, a explicação e a progressão da apresentação. Aí, ao final, a gente faz aquele bate-bola, tá bom? Então, a parte 2... Aliás, a parte 1, então, especificação. A parte 2, aprovação de modelo. E a parte 3 da norma, calibração. Verificação periódica. Então, o instrumento ele foi fabricado, ele foi validado e ele entrou em uso. Como que a gente garante que, com o uso, ele continua mantendo qualidade metrológica? Fazendo calibração. Então, a gente deve enviar, conforme recomendação do fabricante, para calibração em laboratório RBC, que é a Rede Brasileira de Calibração, ou ao próprio Inmetro. Com que periodicidade? A informada pelo fabricante. Não pode ser superior a 24 meses. Normalmente o fabricante te fala, mas ele não escreveu. Então, se você olhar o manual não fala qual que é a periodicidade da calibração. Não sei se intencional, para deixar o usuário com mais tempo, ou se realmente não é uma prática deles escreverem. O que acontece? Instrumentos de qualidade, esse que eu comentei da universidade, que era de 97, até hoje ele passa em toda a calibração, porque o sistema construtivo dele é muito bom. E eu tenho alguns clientes que você chega lá no depósito deles de instrumentos rejeitados, inúmeros instrumentos que já foram segregados, porque eles pararam de atender a especificação. Marco, como é que o instrumento para de atender a especificação? Desgaste natural de vida do instrumento. O nosso carro vai desgastar motor, o sapato vai desgastar a sola, e o instrumento vai desgastar os circuitos, enfim. E você vai comprovar isso em laboratório RBC. É uma calibração cara, mais de R$1.000, mas necessária. Por quê? Sem calibração você pode ter erros bastante expressivos. A norma ela traz que o resultado da calibração, mesmo que favorável, ele não atesta a aprovação do instrumento, que deve ser feito pela aprovação do modelo com os ensaios. Sonômetros fabricados antes de 2002, desde que eles atendam o IEC 606-51, 608-04, essas normas foram canceladas pela IEC 61672, esses instrumentos podem ser usados. O que acontece? São instrumentos que têm qualidade, só que eles foram construídos numa época que tinha outro critério de construção. O critério é mais rigoroso, mas não segregou essa instrumentação fabricada até 2002. Fabricada a partir de 2002, já precisa atender a norma. Instrumentos.
Em ambiente externo é obrigatório o protetor de vento. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Eu soprei no microfone. Então, quando bate um vento no microfone de medição, ele vai medir uma coisa que não é um som do ambiente. Foi um som gerado no microfone. Precisa. Eu recomendo que use sempre, porque ele é o airbag do microfone. Ele protege o microfone contra a queda. Eu vou passar acelerado aqui, porque a gente tem pouco tempo e tem slide que não acaba mais. Mas, da parte externa, protetor de vento sempre. Está aqui o exemplo do protetor de vento. Então, é uma espuma bastante generosa, que ela protege o sonômetro, o microfone, de um impacto. Aqui nós temos o calibrador, que a gente usa o calibrador, ele também deve atender IEC 60942 para classe 1. A gente pode usar um instrumento classe 2, calibrador. Mas se a gente usar um classe 2 em um sonômetro classe 1, a gente vai considerar que o sistema é classe 2. Na prática, o que isso traz para a gente? Eu imagino que pouca consequência. Em termos de marketing, é muito mais bonito eu virar para o cliente e falar que o meu é classe 1 do que um classe 2. Em termos operacionais, o classe 2, eu só posso utilizar ele de 0 graus a 40 graus. O classe 1 eu posso usar ele de menos 16, sei lá, menos alguns graus até 50 e poucos graus. Ou seja, consigo atender ele em todo o Brasil. Em termos de incerteza, um classe 1 a gente considera uma incerteza ali de 1,5 e um classe 3 incerteza de 3, mas a gente nem é obrigado a declarar uma incerteza na medição. Em certificações ISO, eles vão te pedir, mas em um laudo de vistoria, a própria norma não te pede a apreciação da incerteza. Calibração, o conjunto deve ser calibrado em rede brasileira de calibração ou pelo próprio Inmetro. A periodicidade de calibração deve ser com base no especificado pelo fabricante, lembrando que, no máximo, em 24 meses. Se o instrumento passar por alguma situação crítica, uma queda, um impacto, temperatura excessiva, vibração excessiva, é importante a gente levar ele para o laboratório para verificar que ele não sofreu alteração de funcionamento. Requisitos ambientais, a gente não faz medições em chuva, com trovão, não faz medições com temperaturas muito elevadas. O quão elevado? Conforme o que está no manual do fabricante. Mas, na prática, a gente não vai fazer medição com chuva, trovão e ventos acima de 5 metros por segundo. Marco, eu preciso medir o vento. Em áreas internas não precisa, em área interna não tem vento. Em áreas externas é recomendado que se meça. Mas, por exemplo, se eu tiver uma área externa está assim, eu consigo perceber que não existe vento. Não tem. Ah, é a minha prova. Eu já cheguei a fazer videozinhos, mostrando as folhas das árvores paradinha. Mas a lei não exige, a norma recomenda que não se meça acima de 5 metros, mas não fala que deve se medir. É aquela história, como é que eu comprovo que não estava medindo, né? Mas a gente pode usar algumas avaliações subjetivas. Por exemplo, você está num ambiente, o papelzinho está ali parado. Se tivesse vento, já tinha carregado tudo. Então, inclusive, eu faço videozinhos quando preciso gerar evidência. (5 metros por segundo). O que é importante? Em alguns cenários não tem como. Por exemplo, tem um evento que acontece em São Luís, no Maranhão, no período XYZ, na hora que chove. Eu fiquei lá 40 dias e todo dia chove. E não é o dia inteiro, não, é um período do dia. Vamos supor que é um evento que acontece naquele horário. Como é que eu não vou medir porque tem chuva? Eu vou medir e vou relatar que o evento acontece durante a chuva e não tem como medir sem chuva. Da mesma forma, a norma vai pedir aqui para frente descritores, procedimentos. Se alguém tiver dúvida daquilo que eu estou passando aqui, já vai me puxando a orelha e me freando, porque agora eu vou dar acelerada. Ajuste do sonômetro. Ajuste do sonômetro. O sonômetro ele precisa ser ajustado imediatamente antes da medição. O que é isso?
O meu microfone ele pode ter alteração de sensibilidade, ou seja, ele mede, mas não registra o valor real. Eu faço o ajuste de microfone com o calibrador e eu informo o microfone qual que é o nível sonoro conforme o nível elétrico que ele está gerando internamente. Então eu ajusto a sensibilidade. Isso é necessário para quê? Eu consiga medir o valor real. E eu faço essa medição imediatamente antes. Por quê? Se eu fizer no escritório, andar até o local de medição e medir lá, pode ser que nesse trajeto o sonômetro perca a sensibilidade. Esse é o calibrador. Terminando a medição, imediatamente após, eu vou fazer a leitura para verificar se o sonômetro mantém o ajuste. O que acontece? Eu já tive em alguns casos que eu medi 100 pontos de medição no período do dia e fui calibrar ele só no final. Fui fazer a verificação só no final do dia. O que aconteceu? Deu 2 dB de diferença entre o ajuste inicial e a verificação final. O que acontece? Eu perdi toda a medição, 100 pontos. Por quê? Em algum instante o instrumento deixou de ter qualidade de incertezas e eu não sei em que instante foi. Então eu perco toda a medição e aí a norma fala, se você tiver insegurança com a instrumentação que você está usando, faça esse procedimento pelo menos a cada hora. A calibração ela é feita em laboratório RBC ou no próprio Inmetro, não podendo ultrapassar 24 meses. Já tinha passado aqui, né? Influência do vento, não devemos medir acima de 5 metros por segundo, mas tem casos que não tem como. Por exemplo, vou fazer avaliação num parque eólico. O parque eólico gera ruído quando tem vento. Então eu vou reportar a situação no relatório. Existem microfones que suportam a interferência do vento, mas a nossa norma não exige. Descritores, procedimentos de medição, ajuste do sonômetro, eu comentei aqui agora. Tempo de medição, isso aqui dá muita dúvida. Por quanto tempo eu meço? Depende da fonte, depende do local. Se eu tenho flutuações muito importantes de ruído, o quão importantes? Mais do que 3 dB. Eu preciso medir por muito tempo. Muito tempo quanto? Eu já cheguei a medir em 1 hora um local que tinha uma contaminação muito grande de ruídos do ambiente. Eu medi por 1 hora para eu conseguir um instante de 5 segundos que o cachorro parou de latir. Eu tinha a escolha, dar um bicudo no cachorro e ser preso por... Eu tinha a opção de xingar o cachorro e tomar um soco na cara porque o dono do cachorro estava do lado. Eu tinha a opção de não fazer a medição, reportar no relatório que a medição não foi feita e alguém me pedir para fazer de novo e eu gastar mais um dia, mais uma logística. Eu preferi ficar lá 1 hora, parecendo uma estátua, até o cachorro me esquecer e parar de latir. Acontece. Então, o tempo de medição ele é o suficiente para você caracterizar a fonte sonora objeto de avaliação. Vou avaliar um bar. Eu não vou avaliar por 5 segundos. 1 minutinho está bom. Pelo menos 1 minuto. Marco, quanto tempo? No mínimo 1 minuto. Poderia avaliar com menos? Poderia avaliar até com 30 segundos. E seria representativo. Mas para a gente garantir uma amostra boa, pelo menos 1 minuto. A CETESB, eu não sei, não lembro se já caiu, alguém me falou que não vale mais, mas ela tinha uma norma interna que ela recomendava medir por 5 minutos, avaliar a variação do nível equivalente nesses 5 minutos, se fosse maior do que meio dB, medir por mais 5 minutos, podendo chegar a 15 minutos de medição. Mas, enfim, eu preciso medir o suficiente para falar, conseguir caracterizar a fonte. Critério do julgador. É claro que, se eu medir por 1 minuto e alguém me contestar, eu tenho que ter referência suficiente para poder me defender. Eu já tive uma medição de 20 segundos. O cliente veio me contestar, mas o outro veio aqui e fez 5 minutos. Tudo bem, senta aqui comigo aqui, ó. Pega na minha mão e não solta, não. Começando a medir, deu 20 segundos. Eu anoto o valor que está aí. Ele anotou. Fiquei caladinho até dar 5 minutos, a gente parado no solo. Ó. Deu 5 minutos, anota o valor e me fala. É o mesmo.
Ou seja, uma situação em que 20 segundos representou 5 minutos. Por quê? Flutuação zero. Vou medir uma máquina. Que máquina? Um gerador. Esse aqui, ó, um ar-condicionado. Ou ele funciona ou não funciona. É isso aqui. Ele não vai rum, 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 enfim. Agora, se eu vou medir uma obra, um canteiro de obra, alguém reclamou da construção. Vai ter instante que vai ter betoneiro, vai ter instante que vai ter a bomba, vai ter instante que tem a serralheria, bate-estaca. Então, para cada instante é um cenário diferente. Então, eu vou caracterizar fontes. Tempo de integração. Vocês lembram que na norma de 2000 a gente fazia lá 1, 2, 3, 30 medições, depois a gente integrava na mão? Agora não, o aparelho integra automaticamente. O tempo de integração é quantas medições ele vai fazer por minuto. Aliás, por medição. Analisando assim, todo o conteúdo, tentando visualizar situações digamos, do nosso dia a dia que está na rua. E no caso do nosso aqui de Natal, que tem uma demanda muito grande de bares, né? Principalmente na exploração sonora. Na prática, hoje, nós não temos sonômetro. E aí a gente vai. Que você sugere que mecanismos de que argumentos a gente se vale para se visualizar? Você diz por não estar fazendo a verificação, por não ter o sonômetro. O que eu recomendo? Você não pode quantificar o ruído, mas você pode qualificar. Olha, existe ruído. Você em campo consegue perceber que existe o som. Você pode inverter o ônus da prova. Verificar se legalmente isso é possível, mas notificar o estabelecimento que ele tem um prazo, 10, 15, 20, 30 dias, para apresentar um laudo evidenciando qual que é o nível sonoro dele. Então, eventualmente, você sabendo que gera ruído, inclusive, em muita denúncia, a fiscalização não vai, por mais que a cidade seja estruturada, um São Paulo, um Belo Horizonte, um Florianópolis tinha um instrumento daquele ali. Por mais que ela seja estruturada, a fiscalização não é onipresente, ela não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo. E tem rua, eu tive em Madre de Deus da Bahia, tem alguém da Bahia aqui? Conhece Madre de Deus? Que cidadezinha gostosa aquela lá. Mas tem uma ruinha lá, que era da pousadinha, que eu ia até um peixe, que era uma delícia lá numa pracinha, que eu contei 6 igrejas. Imagina se alguém reclama das 6 igrejas. Como é que vai avaliar 6 igrejas de uma vez só? Não tem como. Então, um fiscal numa cidade do tipo São Paulo, que tem lá, sei lá, 12 milhões de habitantes, nem sei quantos que tem. Imagina sair fiscalização para fiscalizar todo mundo, não tem como. É um dia num, um dia no outro. O que eles fazem para poder controlar? Teve reclamação? Me apresenta um laudo falando que você está certo. Então, eventualmente, notificar o empreendedor e solicitar com ele, ó, temos uma reclamação sua, eu quero um laudo assinado por um engenheiro, conforme a NBR 10.151, conforme a lei municipal, evidenciando que você atende à lei. Por exemplo, eu não vou assinar, por mais que seja meu amigo, um laudo botando a minha RT, meu CREA, em risco, para poder ajudar um amigo por causa de R$2.000. Ah, eu te pago 2.000? Não dá. Oi? Meu nome é Daniel, Barreto de Mental. Carro, você está construindo. Naturalmente, quem usa o som alto sabe que está usando o som alto. Há anos que a gente vem distribuindo panfletos com a lei estadual, federal e municipal sobre o som, sobre o sonoro. Quando a gente chega no bar, que tem um cara com som alto, a pessoa chega simplificando com ele. Você sabe que está errado? Você sabe que está errado? Então você quer que eu recolha seu som? Aí o cara passa o som, ele está próximo dele, me reprende. E aí você pode o som, acabou. Vai buscar lá. Aí algum som custa R$1.500, a multa é R$2.000, o cara vai comprar o som. Eu tive um professor que fez um comentário bem interessante. Quem conhece o Tony Ramos aqui, o ator lá da Globo lá? Aí você vai perguntar, o Tony Ramos é peludo? Você precisa olhar para ele, cara, você já sabe que o bicho é peludo.
Aí você chega num bar, tá tocando lá um samba. Tem 5 camaradas lá tocando tantã, reco-reco, cavaquinho, enfim, a banda completa. Você precisa medir para saber que está ultrapassando o nível sonoro? É falar que o Tony Ramos é peludo, você já sabe. Então, assim, é claro que isso não... que a gente precisa de uma prova analítica, né? Você inverte. Vocês ainda não podendo auferir, vocês receberam a reclamação, vão lá, verificam qualitativamente, olha, existe poluição sonora. Meu amigo, comprova que não tem. Você tem 10 dias ou a gente vai te embargar o seu alvará. Um detalhe, né, Marcos? Porque é importante o fiscal, a gente público, conhecer a sua função. Porque, assim, a penalidade urbanística, com o olho, com a régua, você mede com um passo. Mas a penalidade ambiental, ela é multidisciplinar e precisa de um elemento probatório mesmo. Então, por isso que a gente merece estar fazendo esses eventos para poder valorizar a nossa classe. Sim, essa é a importância de você colocar todas essas informações da regulação, dizer que mesmo os aparelhos que você comprados não atendem a essas normas, é preciso saber que existem normas recentes e aquela jornada, olha, é contrato antigo, está sujeito a determinadas intervenções do Ministério Público, da Justiça, derrubando os nossos autos. Mas é necessário que a gente saiba que hoje estamos atualizados e precisa ter essa noção de que precisamos atualizar. Não é só ficar pensando, vamos gastar tantos milhões, tantas pessoas e o que é que vai fazer com isso? Vai continuar usando, vai receber, vai usar, mas está sujeito a essas ações. Então agora a gente já vê que existe normas recentes, está sendo atualizadas, tá certo? E a gente precisa respeitar isso e exigir que se faça isso, que possa ter uma condição de trabalho mais eficiente. E por isso que a gente propôs aqui, que ao final desse congresso, se tinha uma carta aqui normativa, ao congresso, mesmo eu colocando tirada lá, mas a agência não tirou. Né? Essa condição de que a gente tem uma constituição para fazer pedir essa questão de ruído e que o órgão nacional possa montar o seu laboratório bancado pelo governo federal, essa carta essencial sobre esse assunto. Vamos lá. Outra dúvida que tem é local e ponto de medição. Mais cedo eu falei, a gente não mede na rua, mas a gente não mede na rua não é no sentido de que eu não vou medir na rua. Eu não vou avaliar a rua. Ou seja, aqui na rua, atende ou não atende o limite? A rua não vai ser avaliado, porque a rua não é uma área habitada. Mas, se aqui eu tenho uma residência e eu vou medir que em frente dela eu represento, aí eu meço. Porque a medição ali na rua vai representar, porque as fontes não vão variar muito. Qual o local de medição? Obrigatoriamente nas áreas habitadas vizinhas. O pessoal que eu conversei aqui no café falou com perfeição. No vizinho da esquerda, o vizinho da direita, o vizinho de frente. Eventualmente um vizinho de fundo, mas normalmente direita, esquerda e frente. Normalmente a gente não tem acesso ao vizinho. Pode acontecer da gente bater lá, olha, eu preciso fazer uma medição para avaliar, papapá, e ele autorizar. Quando vocês recebem uma denúncia e a denúncia é nominada, enfim, não sei como é que fala, você pode ir lá no reclamante e medir na condição que ele aponta. Olha, aqui no meu quarto da criança é muito ruidoso. Você vai lá no quarto da criança e mede. Quando você recebe uma denúncia anônima, o Ministério Público fala, ou a própria regulamentação da prefeitura fala que vai se avaliar, vocês vão procurar situações críticas. Bar normalmente ultrapassa. Você já sabe que vai ter problema, já sabe que vai ultrapassar e já sabe que vai ter conflito com as pessoas. Tanto com o dono do bar, o músico e os frequentadores. A gente vai ser cercado de frequentador. Eu lembro que eu fui fazer a medição lá do botequinho, chegou a gerente do bar, daqui a pouco ela ligou para a dona do bar, ela começou a me ameaçar de misoginia, porque ela era mulher e estava grávida. Eu falei, moça, eu nem sabia que você tinha um bar. Estou medindo o bar. E se você quer falar, você cria vergonha porque você é advogado, eu tenho um advogado, eu tenho ação na justiça, você não pode falar comigo. Fala com a minha advogada, eu vou te denunciar na OAB. Resultado da ópera, daqui a pouco veio a gerente, veio o músico, veio o outro músico, veio os clientes. Tá, mas você não pode medir. Fala com o policial que está ali. Vai lá e chama ele, manda ele me prender. Eu vou continuar aqui. Mas, enfim, eu fiz isso porque eu sabia que eu tinha uma certa segurança. Tem lugar que a gente vai apanhar. Tem lugar que a gente vai apanhar. O meu gerente, Marco, eu tenho um problema lá na minha cidade, o meu apartamento fica em cima
de um bar, e o bar faz barulho. Meu amigo, liga para a polícia, faz um boletim de ocorrência, gera um termo circunstanciado de ocorrência e entra na justiça. Marco, o cara é o dono do tráfico. Cara, esquece, muda. Então a gente vai fazer medição, aonde o reclamante apontar, a gente não sabendo o reclamante, a gente vai identificar as situações mais críticas. Medição, 1,20 m a 1,50 m do solo, dentro de um ambiente, a 50 centímetros de qualquer superfície e a 1 metro afastado da janela e da porta. Internamente, 3 pontos de medição, faz a média logarítmica, enfim. O objetivo aqui é a gente tentar passar bem rápido, né? Porque um curso desse de ruído eu dou ele em 2 dias. Anteriormente falava para a gente medir internamente, não lembro se falava 3 pontos, agora eu realmente não lembro. Mas falava de medir com a janela aberta, a janela fechada e tinha uma alteração de valores. Hoje a gente mede com janela aberta. E a gente não pega esse valor e compara com a norma. A gente pega 3 valores, faz a média logarítmica, transforma ele para ruído externo. Como é que transforma? Tem uma equação lá que manda somar 10 e manda corrigir com mais 3 dB lá, se tiver vazio. Enfim, esqueci. Vai estar aqui. Então, o instrumento ele tem que estar 1,20 m do solo em área externa, 2 metros de distância de superfícies. Fontes múltiplas, a gente tem uma questão importante na norma. Exemplo. O meu limite na área comercial é 60 decibéis de dia, 50 decibéis à noite. Eu tenho um bar. O meu barzinho aqui faz para o vizinho 55 decibéis à noite. Estou dentro da norma. O que acontece na hora que entrar aqui outro barzinho? Eu não sei se era nesse contexto que você queria perguntar. A hora que eu entrar esse segundo barzinho, isoladamente, ele também faz 55, eu estou dentro da lei. O que acontece na hora que os dois ligar? 3 dB a mais. Isoladamente, eles estão dentro da lei, mas os dois juntos deixam de estar. E a norma ela tem um termo aqui, orientando o Ministério, aliás, o órgão público a administrar isso. De forma que não é claro o que tem que fazer. Fala que precisa ser feito. Então, esse aqui é um exemplo extremo. O barzinho atende a norma, o outro também atende, mas se liga os dois, soma os dois, sobra 3 decibéis, fica acima. De quem que a culpa? É do primeiro? É do segundo? Na verdade, vai ser em conjunto dos dois. É meio nebuloso o que ser feito. Ela orienta que o município, que o órgão público faça alguma coisa. Em termos de medição, eu tenho um bar e tenho outro bar e eu quero medir esse bar, porque a reclamação foi desse. Para vocês é difícil, porque vocês aparecem lá, os barras até apagam a luz. Acabou o bar. Nunca teve barra aqui. Se pode, lá no músico, não. O músico está lá lavando louça, enfim. Nem músico tem. Não vai ter. Normalmente é bar, né? Se é uma indústria, não tem como ser feito, vai lá, enfim, não tem tanto problema. Mas um bar é isso. Uma igreja, então, o povo nem canta, o povo lá só reza. E reza devagarzinho lá, bem. Mas, enfim. Qual que é a questão? Quando eu vou medir um bar, é o bar que me contratou. Eu chego lá para o bar vizinho, meu amigo, o seu colega aqui me contratou para fazer um laudo. Dá uma forcinha para ele, 5 minutinhos sem som, só para eu conseguir medir ele. Eu consigo. Vocês podem fazer isso. Vocês podem ir lá e pedir para o barzinho, eu acredito que eles vão respeitar. Mas o outro também. Então, o de cá para de fazer barulho, o de lá também. Então, assim, é uma estratégia grande para tentar. O problema não são nem quando são 2, o problema são 4, 5, 6. Tem 2 que são um ao lado do outro, cada um com um tipo de música. Esse é da mesma, esse dali é rock, esse dali é rock. Então, cada um com uma preferência. Aí a questão é automaticamente do outro. Mas
O que eu já fiz? Só que aí o cliente é o bar. E aí ele vai acatar o que eu estou falando. Eu meço na porta do bar, me afasto, meço mais um pouquinho e depois eu uso uma equação para poder transportar esse som lá para o vizinho. E eu afirmo para ele, cara, você está fazendo, mas não é o outro. Cara, você quer pagar para ver? Conversa com os outros e pede para eles desligar e faz o seu som, que aí você vai confirmar que é o seu. Não, tudo bem, vamos corrigir. Se você fizer isso, você vai ser contestada. Se você medir e fizer a equação, não, mas essa equação não funciona. Porque o que vale é uma medição objetiva. O que você pode fazer, é pedir para ele a contraprova. Eventualmente você notificar eles, não autuar, não sei se são esses os termos, que ele pode estar acima dos limites legais e ele precisa apresentar um laudo comprovando que na sua avaliação você verificou que sim. Uma função normal, a segunda medição chama de dimensão residual, a gente vai desligar o som e a gente vai para a medição. E aí usa a fórmula e tira a média. Algumas situações funcionam, outras não. Eu vou te dar um exemplo. Ele tem um bar e ele também tem um bar. E aqui é a área habitada, o reclamante. Vou medir. Som total, todo mundo funcionando. Eu vou pedir para você desligar, porque agora eu quero fazer a avaliação do som residual e aí eu consigo jogar na equação e medir o som total. Só que o bar dele faz mais barulho que o dele. Então ele desligar foi a mesma coisa que nada. Eu vou medir o mesmo valor. Aí eu vou falar assim, ele não faz barulho porque não contribuiu em nada. Na verdade, não. O que aconteceu na pandemia? Muita indústria conseguiu avaliar o ruído dela porque não tinha ruído de trânsito. Eu já peguei alguns alunos, Marco, mas o som residual deu maior do que o total. Desliguei a fonte sonora e o que eu medi sem a fonte é maior do que com a fonte. Deu negativo. Eu falei assim, não. O que aconteceu foi o seguinte, você mediu um residual durante a medição do total menor do que o residual. Como é que funciona isso? Por exemplo, se eu medir aqui o barzinho e aqui passa veículos. Se na medição do total não passou ônibus e nem caminhão, o meu ruído residual ele é menor. Cara, agora separa o seu barzinho que eu vou medir aqui o som residual. E aí na hora que eu começo a medir o residual, começa a passar ônibus, caminhão. Então o residual ele cresceu. Aí eu vou olhar aquele valor, está maior do que quando ele funcionava. Então assim, é muito importante a gente ter um julgamento do que a gente está fazendo. Eu sempre falo, olha o que você está medindo e tenta pegar aquele instante em que você consegue afirmar que é ele. Eu tenho aqui, já tive alguns clientes, alguns alunos que falaram, Marco, mas o fiscal lá reclamou porque tinha som impulsivo e eu não computei. Cara, deixa eu ver seu gráfico. O gráfico tinha um degrau. E nesse degrau, o que acontece? O nível ele sai de um valor baixo, ele passa por um valor alto e depois ele volta. O impulsivo ele é um impulso, é uma coisa instantânea. Pá! Acontece e para. E na norma fala, compara o nível máximo com o nível equivalente. Se você pega esse cenário que você tem um degrau, o seu nível máximo é o máximo do degrau. E um degrau não é impulso. Se esse degrau depois volta, por exemplo, a passagem de um veículo não é um degrau, mas é enfim, uma montanha ali. E ele tem um espaço muito largo, porque ele vem aumentando, depois abaixa. O máximo vai dar muito maior do que o nível equivalente, mas não é impulsivo. Então, assim, a gente não pode ir estreitamente, a gente precisa variar. Eu sempre falo, olha o que você está medindo e consiga perceber que aquilo representa a fonte. Vai muito comum acontecer isso, porque às vezes as pessoas gritam. A música que é o som. Aí dá esses picos. Durante a medição, várias vezes. É complicado. Medições internas, eu acredito que não vai acontecer com vocês em fiscalização, mas se o ambiente tem mais do que 30 metros quadrados, você precisa fazer mais um ponto para cada 30 metros quadrados.
Eu acredito que vocês vão avaliar normalmente dormitório. Um dormitório grande deve ter o quê? Uns 20 metros quadrados no máximo. Esses de Minha Casa Minha Vida aí, acho que tem 9 metros quadrados. Aqui um exemplo de ambiente interno, um quarto padrão. Não dá para ver muito aqui, mas aqui, ó, um ponto de medição aqui, um ponto de medição aqui e um ponto de medição aqui. Qual é a regrinha? 50 centímetros afastado de qualquer superfície, 1 metro afastado de aberturas, portas e janelas abertas, somente o som externo. Evitar pessoas. Vocês devem sofrer bastante, que o cara está ali. Mas não está medindo na hora certa. Você veio no dia errado. E eles estão sabendo que você está aqui. Eles baixaram o som. É que eu gosto de contar casos, mas eu nem posso mais, que daqui a pouco eu tenho que ir embora. Método detalhado, método simplificado. Método detalhado, o que muda é a questão de ter o ruído tonal e o ruído impulsivo. A gente precisa de ter o gráfico no tempo para poder avaliar o impulsivo e precisa de ter o espectro em frequência em bandas de 1/3 de oitava para avaliar o tonal. Eu vou passar rápido aqui para a gente poder aproveitar mais. Na ocorrência de som intrusivo, ou seja, o som que não deve fazer parte daquela medição, a gente descarta. Claramente, eu quero medir o som de um bar, tudo que não é do bar é intrusivo. Então, o que eu puder deletar ali, está ótimo. Método simplificado, eu avalio o valor global apenas. O detalhado, eu verifico em bandas de frequência. Longa duração, eu acredito que vocês não devam fazer medição em longa duração. Até porque é uma instrumentação cara, é uma metodologia difícil, o instrumento fica lá parado e não vai ser o caso. A pessoa reclama, você vai lá e avalia e pontualmente já mata a situação. Por experiência, até, né? Qual é recomendado no máximo? 5 medições de cada 1 minuto ou 3 medições de cada 1 minuto? Para um ambiente desse que o senhor falou aí. Normalmente, quando eu faço um laudo para bar, e o cliente é ao bar, quando eu faço uma medição ali de 1 minuto, eu já sei que aquele ali vai se repetir a noite inteira. Uma construção, eventualmente, é muito dinâmico. Entra betoneira, sai betoneira, tem serra, não tem serra. Eventualmente pode ser um azar. Uma betoneira lá da fábrica da cimenteira estava fora de padrão e faz muito mais barulho do que as outras. Eventualmente foi uma eventualidade. Mas eventualmente é uma coisa que acontece toda hora. Um bar sempre é aquilo. E normalmente um bar, você nunca vai atuar um bar por causa de 1 dB. Normalmente um bar está passando 10, quiçá 20 dB. Mas eu costumo fazer medição de 1 minuto, uma medição, às vezes 5 minutos, que eu já evidencio, eu já jogo na cara do cara. Olha, faz barulho, mas não faz. Faz, cara. Você vai esperar um fiscal chegar aqui e evidenciar e você tomar uma multa? Baixa o som. Normalmente, minha primeira orientação para bar é baixar o som, porque ele tem como ir lá e baixar. E, na sequência, fazer o isolamento. Padaria. Padaria, normalmente, é aquele negócio da câmara frigorífica lá do pão, aquele compressor. Faz uma barreira acústica, faz um enclausuramento. Eu não vou fazer, vai tomar multa. Não preciso medir 3 vezes, eu medi 1 vez, já está acima. É claro que vocês têm que pensar que vocês vão ser contestados. Aí vocês precisam de ter uma referência, uma evidência rigorosa o suficiente para mostrar. Eu, normalmente, nesse cenário, eu faço uma medição de 20 minutos. Ponho lá o tripé, sento no cantinho, fico lá esperando. Lá deu 20 minutos, vou lá, coleto. Se em 20 minutos o cara ficou lá 15 minutos fazendo barulho, não é possível que nos próximos 3 horas ele vai parar. Ainda mais se eu evidenciar ali que ali foi a música, foi o som da máquina. Dentro do processo, identificar as fontes. Antes de iniciar a medição, a gente identifica as fontes sonoras. Então, corroborando ali com a questão de ter vários ambientes, você tentar identificar, esse som parece que vem de cá. Como é que eu sei? Pelo tipo de música. Eu tive lá em Florianópolis medindo um bar e que tinha outro do lado. Um era samba e o outro era música eletrônica. Eu medi, estou medindo os dois, mas consegui. Estou ouvindo bem aqui o samba. Então eu conseguia.
Então acontece, a gente vai fazer. Eu falo muito com meus alunos: medir ruído é mais arte do que ciência. É mais uma questão de percepção do que de engenharia, do que questão analítica. Então a gente deve avaliar as fontes para a gente tentar identificar aquela fonte de estudo. Tempo de integração. Eu gosto de 1 segundo. É parâmetro de medição. Como para mim tanto faz, eu ponho no aparelho, ele aceita 1 segundo e ele mesmo já calcula tudo. Eu ponho 1 segundo e se eu precisar de 3 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ele já calcula para mim, eu não preciso preocupar. Eu gosto de 1 segundo, porque se eu precisar ver instantes ali dentro da medição, eu consigo olhar. Tempo de integração, que é o tempo que ele vai calculando os registros. Som tonal, som intrusivo, som residual. Como é que a gente avalia? A gente compara a medição, depois de devidas correções, com os limites da norma. Está acima é não aceitável, está abaixo é aceitável. Então, que exemplinho, né? Som total está todo mundo, som específico é quem a gente quer avaliar, e som residual é todo mundo menos o específico. Aqui a equação. Ó. Ela é boa no seguinte sentido. Eu estou aqui, eu estou ouvindo eu falando e estou ouvindo aqui um ar-condicionado. O ar-condicionado ele interfere na minha medição? Pô, vamos testar. Marco Aurélio, para de falar. Mediu o residual. Mede com eu falando, mede o total. Usa a equação, vai dar certinho. Se desligar o ar-condicionado, a gente vai ver que vai estar ali, ó, em décimos de precisão. Quando a gente fala dessa equação com trânsito, Marco Aurélio, cala a boca. Passou um carro, passou uma moto, passou um avião. Marco Aurélio, fala. Não passou ninguém. O Marco Aurélio falando é o som total. Sem o Marco Aurélio falar é o residual. Pô, meu residual deu maior. Enfim, quando a gente tem um ambiente que o som flutua muito, o nosso lado artista vai precisar ser muito eficaz. Determinação. Avaliação de som tonal. A gente vai avaliar nas bandas de frequência, aquele gráficozinho de barras. Se tiver uma barra que destaca das barras laterais, a gente precisa verificar se é tonal. Das frequências de 25 a 125, se tiver mais de 15 decibéis, é tonal. O que é isso? A barrinha do meio, ela é maior 15 decibéis, pelo menos, das barrinhas do lado, temos um tonal. De 160 a 400 Hz, uma diferença de 8 decibéis. E entre 500 e 10 mil Hz, 5 decibéis. Então, a avaliação de som externo, a gente faz a leitura, faz a correção e compara com a norma, que está aqui na frente, aqui. Vamos voltar a essa verificação do som. A gente tem aqui, ó, as barrinhas do espectro de frequência. Quando uma barrinha dessa é muito maior que as barrinhas do lado, ali tem a condição de ser um som tonal. E a gente avalia o som tonal por essa regrinha. Três regiões do meu gráfico. Uma região, duas regiões, 3 regiões. Na região de 25 a 125 Hz, a barrinha precisa ser pelo menos 15 decibéis maior que a do lado. Seria uma barrinha na frequência de 63 Hz ter 70 decibéis, a barrinha à direita dela ter 50 e a barrinha da esquerda ter 53. Ou seja, mais do que 15 decibéis de diferença. Então, ali a gente caracteriza um som tonal. Na frequência de 60 a 400 Hz, a diferença tem que ser 8 decibéis. E na frequência de 500 a 10 mil Hz, 5 decibéis. Se acontecer, a gente penaliza a medição com 5 decibéis de correção. Espero que você tenha uma excelente semana.
Basta acontecer uma vez. Aconteceu uma vez, penaliza. Eventualmente a gente vai ter sons que tem 3, 4, 5 tonais. Mas basta ter um. Avaliação em ambientes externos, a gente compara com a norma. O que mudou aqui para a revisão de 2000? Parece sutil, mas é bastante importante. Aqui, ó. Área de residências rurais. Na norma anterior trazia o texto, área de sítios e fazendas. O que eu entendo por área de sítios e fazenda? Aqui é a cerca. Daqui para cá é um proprietário, daqui para lá é outro proprietário. Se um faz ruído para o outro, está acima. Mas agora é área de residências rurais, ou seja, não é mais lá no pasto. Não é na área de processo, é na área da residência. É claro que se o infeliz construir a casinha dele lá na cerca, mas é na área da residência. Por quê? É a natureza. Pensa, o cara vai fazer um plantio, passa o trator lá, pô, o vizinho está fazendo barulho na minha propriedade. De repente a casa dele está lá, outra distância, tem umas 3 ruas de distância. E é complicado porque quando a gente fala na área urbana, vale para um terreno vazio. Então, assim, o que chama atenção aqui é justamente isso. A área da residência rural não é mais lá no pátio, não é na lavoura, é onde tem a residência. Aqui é a equação pelo método detalhado. Quando ocorrer som tonal ou som impossível, a gente vai aumentar o valor de avaliação com 5 decibéis, se tiver impossível, e mais 5 se tiver tonal. Longa duração, não vamos entrar nesse mérito aqui. Medição interna. A gente precisa calcular o nível interno representativo. O que é o nível interno representativo? Ela é a média logarítmica de 3 pontos de medição. Uma vez calculado o nível interno representativo, a partir de 3 medições, eu vou calcular o nível externo. O nível interno ele é o nível externo ele é o nível interno menos o K, sendo que o K vai ser 0 quando o ambiente tiver móveis e o K vai ser 3 quando o ambiente não tiver móveis. E somo 10. E esse nível externo eu corrijo, caso ocorra nível tonal e nível impulsivo, e comparo com a tabela da norma. Diferente de antes, que era com janela aberta, o limite menos 10. Com janela fechada, o limite menos 15. Agora não. É o mesmo limite, o que você vai fazer é corrigir o som interno para externo. Quando for estrutural, pode acontecer. O som estrutural a gente avalia pela curva NC. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque gasta mais um tempinho de aula para a gente falar da curva NC. E o relatório de avaliação, inclusive para vocês vai ser até diferente, porque o fruto de vocês vai ser um auto de infração. Algumas prefeituras têm ali um documento padrãozinho diferente disso, outras conseguem colocar um documento bem enxuto, mas reportando todas essas questões. O que é importante? Você conseguir evidenciar que usou a metodologia, você conseguir evidenciar que usou uma instrumentação adequada, conseguir evidenciar que você mediu o que é para ser medido, o som específico. Acabou. Pessoal, muito obrigado pela presença, muito obrigado por terem me aturado até essa hora. Então é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo que nós preparamos para você hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do mini curso, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo para fortalecimento do canal do Savin aqui no YouTube. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade na apresentação das palestras que foram ministradas lá no 10º Erefal Nordeste. Te aguardo aqui, espero que você tenha uma excelente semana e até a semana que vem.